Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pauta 2, o programa que está aqui para te conectar com os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje a gente traz um assunto extremamente importante para a educação no Brasil, as novas mudanças no ensino médio, que foram sancionadas recentemente pelo presidente Lula. As novas diretrizes alteram significativamente a estrutura do ensino médio, mas vetos importantes em relação ao Enem geram controvérsias. Vamos entender o impacto dessas mudanças nas escolas e no processo seletivo nacional. O novo ensino médio é uma tentativa de adaptar a educação brasileira às necessidades dos alunos e também do mercado de trabalho. No entanto, o veto presidencial a alguns pontos importantes gerou dúvidas sobre a implementação dessas mudanças. Quais são os desafios que as escolas vão enfrentar em relação às novas diretrizes? Como essas mudanças vão impactar os alunos que já estão cursando o ensino médio? E o que podemos esperar das discussões no Congresso sobre os vetos? No programa de hoje nós vamos explorar todas essas questões e muito mais aqui no Pauta 2. Samuel, então para ajudar a gente a entender quais são os desafios, quais são as mudanças que a gente tem agora daqui para frente, entender esses vetos do presidente Lula, a gente conversa agora com a especialista em educação, Natália Rocha da Fonseca e Silva, ela que vai nos ajudar a entender esses novos contextos. Então, muito obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço, é super importante estar aqui e discutir esse assunto, né, tão relevante. Obrigada, professora. Gostaria de começar o nosso bate-papo contextualizando o que de fato mudou e qual que é a sua opinião a respeito dessas mudanças. Vamos lá, quando a gente teve o novo ensino médio, a ideia é trazer um pouco de flexibilidade curricular. Isso existe em vários lugares do mundo, né? Assim, o Brasil até se inspirou em alguns lugares para ter uma parte que é a FGB, que é obrigatória, todos os estudantes do país inteiro fazem a mesma parte, obedecendo a BNCC, trabalhando as mesmas coisas, e uma parte mais diversificada, onde permite uma regionalidade, permite uma escolha do estudante de acordo com aí o seu perfil, as suas maiores afinidades, habilidades e competências, que é o itinerário formativo, né? Com algumas regras, projeto de vida é obrigatório, tem uma parte que está relacionada às áreas do conhecimento, tem uma parte que é uma parte eletiva que o estudante escolhe. Na primeira versão, a gente tinha, olhando o ensino médio como um todo, os 3 anos, né? A gente tinha uma parte obrigatória de 1.800 horas máxima de FGB e o resto a ser complementado pelos IFs, tendo a obrigatoriedade de ter um mínimo de 3.000 horas, podendo extrapolar essas 3.000 horas. Agora, com essa nova lei aí sancionada pelo presidente, a gente aumenta o que era a FGB para 2.400 horas. E o nosso IF passa a ter uma obrigatoriedade de um volume pequeno, porque com 600 horas a gente consegue complementar, né? E aí, quando a gente fala nos exames, a gente tem aí uma cobrança primordial da FGB, né, que traz isso nos exames externos. Certo. Bom, eu sou super favorável a essa flexibilização curricular, ainda mais se a gente olha para essas gerações mais novas, né, que têm habilidades, competências diferentes e áreas onde eles gostam mais. A gente percebe claramente, tem estudantes que têm muito mais facilidade e muito mais interesse na área de exatas, e tem estudantes com outras habilidades aí, competência mais para a área de humanas, história, geografia. Então, eu sou super favorável, mas realmente num país geograficamente tão grande como o nosso, com realidades educacionais tão diferentes, a minha interpretação é que esse aumento da FGB veio aí a atender principalmente uma demanda de escolas
públicas que não conseguiam aí atender nessa parte diversificada da forma mais eficiente e aí trazer um pouco de equidade para os nossos estudantes. A discussão em torno dessas mudanças não é recente, né, professora? São mais de um ano, cerca de 16 meses de discussões. Foi aberta uma consulta pública, né, para ouvir estudantes, professores envolvidos na educação. Aqui no Sistema Sagres, inclusive, nós produzimos até mesmo uma série de 5 episódios relacionados ao novo ensino médio. Ouvimos professores, alunos, né, entidades importantes como a União Brasileira de Estudantes, enfim, porque justamente eram vários pontos levantados, principalmente essa questão sobre riscos a desigualdades na aplicação. Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria que a senhora comentasse sobre as escolas. Nesse ponto, né, agora que foi aprovada a lei, tem uma previsão de ser colocada em prática nas escolas em 2025, o que as escolas realmente precisarão se adaptar para colocar o novo ensino médio em prática, no seu ponto de vista? Então, aí eu acho que assim, algumas escolas vão ter que fazer uma adaptação pequena. Quando a gente fala no novo ensino médio, a gente tem formação geral básica e tem itinerário formativo. Dentro do itinerário formativo tem um núcleo comum e tem a parte de eletivas, que é a escolha do estudante. São matérias que, mesmo estando no itinerário formativo, todos os estudantes tinham que fazer. Por exemplo, o próprio projeto de vida, que para mim é crucial quando a gente vai dar alguma flexibilidade curricular. É muito importante que o estudante entenda e saiba fazer uma escolha assertiva, né? Então, a gente tem que ajudá-lo a se preparar para fazer essa escolha. Então, o que a gente vai trazer agora a gente vai conseguir contemplar mais aulas dentro da FGB, o que vai trazer uma igualdade aqui de trabalho de currículo. A gente vai conseguir ter mais tempo para trabalhar alguns conteúdos dentro de matemática, língua portuguesa, história, geografia. Então, você consegue ter aqui um volume maior de aulas dentro da FGB e você continua tendo uma flexibilidade curricular, mas é uma flexibilidade menor agora, o que deve preparar melhor aí os estudantes em termos de equidade, quando a gente fala estudantes de regiões diferentes que competem junto, quando a gente fala em Enem, né, já que o Enem traz essa leque de universidades nacional, e a gente tem também estudantes que vão ter uma formação padrão, uma formação básica, que é a FGB, formação geral básica, muito parecida, e a gente trabalha melhor com essa equidade. Então, basicamente, o que as escolas vão ter que fazer elas vão ter que aumentar o que era a FGB em termos de carga horária e diminuir ou não necessariamente diminuir, depende da carga horária de cada escola, né, no itinerário formativo, para que os estudantes possam até extrapolar 3.000 horas, dependendo aí da realidade de cada escola. Professor, ainda nesse ponto de vista introdutório, a senhora falou em alguns momentos aqui nessa primeira parte de ser favorável às mudanças, às alterações que vão acontecer a partir de 2025. Quem está nos assistindo nesse momento, seja o estudante que está no ensino médio, ou então algum grupo ali familiar, né, que tem alguma pessoa que está no ensino médio, o que a gente pode pensar, professor, em relação às mudanças do atual ensino médio para esse novo ensino médio? O que, pensando nesse ponto de vista de impacto, o que pode mudar assim, de imediato na vida do estudante? Então, aí a gente tem que falar um pouco de realidades diferentes. Para a maior parte da escola, a mudança não vai ser muito impactante, porque a carga horária final do estudante é a mesma, só que ela estava dividida de uma forma diferente, digamos assim. Então, eu tinha um volume de FGB e um volume de IF, e o que grande parte das escolas vai fazer era o que era itinerário formativo, onde se trabalhava muito de aprofundamento nas áreas de conhecimento, né? Então, aquilo que era aprofundamento provavelmente vai voltar a compor a FGB. Então, num primeiro momento, não deve mudar tanto. Eu acredito que algumas escolas vão ter um volume, uma carga horária maior e vão conseguir manter um volume maior de escolhas. Outras escolas com cargas horárias menores vão ter menos
flexibilidade curricular. Então, empreendedorismo entrou em muitas das grades, o novo ensino médio trouxe uma possibilidade de o estudante experimentar coisas diferentes. Então, ele podia, por exemplo, fazer um aprofundamento em uma determinada área do conhecimento ou em outra, e isso agora, a tendência é que isso fique menor e o volume de matérias tradicionais, né, regulares, a gente aproximou mais do que era o modelo antigo antes do ensino médio, antes da reforma. Professora, a gente está falando sobre essa proposta de implementação, né, agora, como ficaria daqui para frente, e aí a gente sabe que a educação brasileira, ela tem a sua maioria de pessoas, de estudantes, na rede pública, e a gente sabe que existem diferentes desafios, vamos colocar assim, do ensino privado e do público. O que a gente pode pensar em relação ao ensino público nesse sentido? Principalmente em relação à formação de professores e até os espaços físicos, né? Aumentou-se a carga horária desse ensino médio, e aí, como é que esses espaços físicos serão adaptados, estarão disponíveis ou não, para que essas aulas, que essas horas de fato sejam concretizadas para esses estudantes? Como é que a gente pode pensar nesse sentido? Então, na verdade, eu acho que essa mudança vem muito a favorecer o estudante do ensino público. No final, no frigir dos ovos, da primeira versão do novo ensino médio para a segunda, a gente não tem um aumento da carga horária, ela continua sendo 3.000 horas, a gente tem uma divisão diferente. Então, antes eu tinha um volume de FGB e outro de IF, agora aumentou, diminui um pouco o IF. Então, eu imagino que, com isso, a gente vai diminuir um pouco da distorção que a gente tinha em relação ao ensino público. Então, a tendência é a gente ter uma maior equidade aí, com um número de horas maior da FGB, que é o que todas as escolas vão garantir da mesma forma, e provavelmente é o que sinaliza aí que vai ser cobrado nos exames externos. Você tocou num ponto, para mim, muito importante, né? Para mim, uma das premissas básicas do novo ensino médio é o estudante ter um autoconhecimento, o conhecimento do outro e o conhecimento de mercado, de profissões, que carreiras ele pode ter, como seria esse desenho de carreira. E aí, isso a gente entra em projeto de vida, que para mim é muito importante, mas que nem todos os professores estão preparados para trabalhar com projeto de vida. Então, acho também que a gente precisa olhar para a formação de professores para a gente conseguir chegar aonde a gente gostaria de estar quando se fala em novo ensino médio. Quando a senhora vê, né, a questão de algumas disciplinas que, desde o começo, existe essa discussão em torno, como, por exemplo, a sociologia, a filosofia, o espanhol também, que ainda nesse novo modelo continua não sendo obrigatório, né, o inglês sim, mas o espanhol não. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre o porquê que é tão importante que a gente mantenha disciplinas como essa na carga horária básica, né? Qual que é o impacto realmente gerado nos alunos a ter acesso a esse tipo de disciplina? Bom, vamos lá. Quando a gente fala nas bases, né, do novo ensino médio, uma das coisas é pensamento crítico, a capacidade de discussão. Tem uma questão aqui geracional, né? Essa geração é uma geração muito engajada em causas sociais. Então, essas disciplinas, acho que ampliam muito a visão deles e a forma que eles vão conseguir articular os conhecimentos e entender um pouco de leitura de mundo mesmo, né? Hoje a gente fala muito num ensino baseado muito em habilidades e competências. Então, quando a gente diversifica as disciplinas, você também consegue trabalhar muito bem com os estudantes em termos de habilidade e competência. Vou dar um exemplo aqui. Fazer uma leitura de gráfico. Fazer uma leitura de gráfico é algo que ele não vai fazer isso em uma única disciplina. Ele vai fazer isso na matemática, obviamente, mas ele vai fazer isso em química, ele vai fazer isso em física, em biologia, quando a gente fala gráfico de população, em geografia. Então, essas disciplinas, elas ampliam aí as oportunidades deles desenvolverem habilidades e competências em todas as áreas de conhecimento. Elas são importantes até no processo de leitura de mundo e tudo isso.
Professora, a senhora falou em habilidades e competências. Me veio aqui uma dúvida, baseado no que minhas parceiras aqui de estúdio já perguntaram para a senhora. No sentido assim, as escolas, elas vão passar, ou já estão passando, por algumas adaptações para esse chamado novo ensino médio. O estudante, levando em consideração essas habilidades, os conhecimentos, também precisará passar por uma adaptação para chegar a este novo ensino médio? Eu acredito que não. Acho que o objetivo do novo ensino médio é trazer uma demanda dos estudantes, né? Quando a gente olha para números, principalmente da rede pública, o volume de evasão dos estudantes no ensino médio é altíssimo. Então, acho que o novo ensino médio vem trazendo aí um pouco de flexibilidade curricular e trazer um pouco de adaptação e olhar, conectar o estudante com aquela realidade dele e com as habilidades que ele tem. Então, existem estudantes que têm muita facilidade com a parte de leitura, de escrita, de oralidade, e eu já tenho outros estudantes que têm uma habilidade e um interesse maior na área mais aí relacionada em matemática e ciências da natureza, e o objetivo é que realmente ele tivesse uma visão geral na formação geral básica e ele aprofundasse naquela área que é a área de interesse dele. Então, esse era o objetivo. Talvez, para o novo ensino médio, a gente ainda precise caminhar um pouco, mas na concepção do novo ensino médio, a ideia é que isso fosse um processo natural e, pelo contrário, aumentasse o engajamento dos estudantes a partir do momento que eles têm uma flexibilidade, eles têm um poder de escolha e que a gente conseguisse ofertar matérias que conectem com as necessidades deles. Por exemplo, muitas escolas fizeram pesquisas, né, com os estudantes para entender quais seriam essa parte eletiva, onde é que estariam os maiores interesses deles. Outras fizeram ofertas maiores e aí, a partir de uma oferta maior, o estudante selecionava e ela ofertaria, das 10 que ela ofereceu, teriam 4, 5 matérias. Então, a tendência é que para o estudante fosse um processo natural e que aumentasse o engajamento dele, porque ele está tendo algum poder de escolha, né? Só que, de fato, a gente precisa que os exames acompanhem isso, porque no final do dia, muitos desses estudantes vão prestar o Enem, quando a gente fala em Brasília, vão fazer o PAS, então eles precisam estar preparados para essas avaliações externas. O Enem é um tema extremamente importante que a gente vai continuar falando aqui no Pauta 2, então fique ligado, a gente já volta para tratar deste e de outros assuntos. Olá, de volta aqui com o Pauta 2 e hoje a gente está tratando de um assunto extremamente importante para a educação brasileira, o novo ensino médio. Para conversar com a gente está recebendo aqui hoje a especialista em educação, a Natália Rocha da Fonseca e Silva, que no bloco anterior nos deu um contexto do que está acontecendo, o que de fato é esse novo ensino médio. E agora a gente quer continuar com uma conversa do bloco anterior, professora, que é do Enem. A gente sabe que alguns vetos foram feitos relacionados principalmente ao Enem e a gente queria conversar com isso, né? Entender o que aconteceu e o que muda de fato, a expectativa que se tinha em relação ao Enem e o que de fato foi sancionado pelo presidente Lula. O que se imaginava é que o Enem seria como alguns vestibulares, principalmente em São Paulo, acontecem de ter um primeiro dia só referente à formação geral básica e depois um segundo dia destinado aí aos itinerários formativos por área de conhecimento. Então, ele até chegou a sinalizar uma primeira versão onde ele combinaria diferentes áreas de acordo com o curso. Então, se eu quero um determinado curso engenharias, as minhas duas áreas de conhecimento vão ser matemática e ciência da natureza, e por aí vai. Agora, o que a gente tem de sinalização é que seria só a formação geral básica, levando-se em conta que, com o aumento da carga horária da formação geral básica, a gente consegue fazer aí a inserção de mais aulas de outros componentes curriculares tradicionais dentro da formação geral básica. Professor, isso é o que a gente tem apontado até aqui, né?
Mas um questionamento, uma das grandes críticas relacionadas ao antigo ensino médio, a esse que a gente está presenciando hoje, é o descompasso nas escolas, principalmente em escolas públicas, né? E também as particulares, que também não ficaram de fora, uma não regulamentação do que eram essas disciplinas que esses alunos poderiam escolher, né? Então, a gente viu aí, lançados pela mídia, várias disciplinas que não necessariamente tinham a ver com uma proposta curricular. Agora, a gente sabe que o Conselho Nacional de Educação vai entrar para regulamentar essa situação. Não haveria um descompasso se a gente levasse em consideração essa não regulamentação por um órgão que falasse, olha, o que se tem disponível para que essas escolas direcionem esses alunos é essa disciplina, não deixassem a revelia das escolas, e a gente está pensando aí que também há falta de formação dos professores, né? A gente sabe, por exemplo, que uma das disciplinas que a gente poderia encontrar nessas eletivas era a educação financeira, mas o professor não tem formação em educação financeira. Como é que faz nesse sentido? Então, acho que essa é uma das grandes críticas que a gente ouviu aí ao novo ensino médio, né? E muitas escolas no país inteiro, quando a gente implementou o novo ensino médio, eu tive a oportunidade de ter algumas conversas com o Deschamps, que foi um idealizador. E ele trazia muito que a ideia do novo ensino médio era você ter o básico de todos os componentes curriculares e depois, dentro do itinerário formativo, você entrar em aprofundamento. Então, a ideia é que todos tivessem uma formação básica e depois, de acordo com as habilidades, competências e perfil de cada estudante, entrar em itinerários formativos de aprofundamento. Mas como isso não foi amarrado muito bem, a gente acabou tendo escolas que começaram a pensar muito fora da caixinha e oferecer itinerários formativos muito diferentes, de culinária, enfim, de uma série de outras coisas. Então, essa é uma das questões, e eu acho que também responde um pouco, esse aumento da FGB, ele também responde um pouco a isso. Agora, eu tenho um receio aqui, muito de timing, né? Hoje, dia 7 de agosto, a gente ainda está aí passando por essas regulamentações de conselho. Então, para as escolas, é um desafio grande de implementar isso para 2025, sendo que a gente não tem grande clareza ainda de como é que isso vai surgir, o que vai acontecer. Cada estado tem algumas regulamentações, né? Então, a gente vai ter que entender isso melhor. Até porque, em escola, acho que a gente já está, essa época já é para estar com o ano seguinte pronto, né? Já grade definida, tudo isso feito. Então, acho que aqui a gente vai ter que correr bastante para fazer essas adequações todas a tempo e adequadas. Realmente, esse ponto relacionado ao Enem é justamente a parte, né, da documentação que foi vetada pelo presidente Lula, justamente porque pode-se imaginar uma desigualdade na hora que alunos vão fazer realmente a prova que, sem dúvidas, é o maior instrumento de ingresso no ensino superior. E aí, pensando nisso, eu queria puxar outro ponto, que é essa visão mais profissionalizante do ensino médio, né? Que também, ao longo dos últimos meses, levantou uma série de discussões de pessoas que questionavam realmente como isso seria feito. Eu queria que a senhora comentasse como que as escolas têm a missão de, sim, oferecer uma opção, né, para os alunos que querem já ingressar no mercado de trabalho, terem essa visão mais técnica do ensino, mas sem que seja perdido a questão do estímulo ao ensino superior, que realmente é uma das principais formas de ascensão social dos alunos, principalmente se pensando em uma realidade de escola pública. Então, eu acho que aqui era um dos objetivos do novo ensino médio, evitar essa evasão e trazer um pouco dessa particularização para que o estudante se engajasse e entrasse nesse negócio de escolha e numa área que ele é bom, né? Eu tenho muitos estudantes que têm muita dificuldade em uma determinada área e como o ensino era antes do novo ensino médio, eles tinham que entrar num novo nível de profundidade em física, que talvez não fosse algo necessário na escolha de carreira dele futura. Então, esse é um ponto. Agora,
Aqui a gente vai ter que olhar muito para a realidade de cada comunidade, de cada escola, porque tem lugares onde o ensino profissionalizante foi pouco levantado. Tem outros onde é uma demanda realmente, e se a gente não conseguir fazer essa oferta, a chance maior que você tem é uma evasão daquele estudante. Então, também trazer o profissionalizante como uma oportunidade para aquele estudante, para que ele consiga entrar no mercado de trabalho de uma forma mais qualificada, mais preparado, né? Os institutos federais também trouxeram bastante isso, que é algo que tem hoje no país como um todo. Refletindo mais sobre o assunto, eu quero convidar a senhora, todos que estão nos acompanhando nesta edição do Pauta 2, a gente aprofundando aqui a discussão, analisando como o governo pretende implementar essas mudanças. Mas e o ponto de vista do estudante? Quais são as expectativas para o futuro da educação no Brasil, especialmente no ensino médio? Nós vamos ouvir nesse instante o que diz sobre esta sanção da nova lei do ensino médio, o presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, o presidente Hugo Silva. Vamos acompanhar. Primeiro, queria agradecer aqui o convite. Muito importante aqui para a UBS apresentar a opinião dos estudantes secundaristas que, durante muito tempo, se organizaram, se mobilizaram em defesa do que é o ensino médio com a nossa cara, o ensino médio dos nossos sonhos. Então, a gente passou um longo período de mobilização, de luta, em defesa da revogação do novo ensino médio, que era um modelo que não nos cabia, que não correspondia aos sonhos que a gente desejava, que fazia com que a gente não tivesse vontade de entrar na universidade. Então, foi um processo muito longo, que não começou no ano passado, de nossas mobilizações, mas que também não acabou com a sanção. A gente teve algumas lutas no último período, em especial no Congresso Nacional. A última luta foi para garantir que o relatório que passasse na Câmara fosse um relatório mais adequado para o nosso projeto. A gente construiu esse projeto no início, junto com o secretário de Educação, com o Ministério da Educação, mas ao ir para a Câmara, a gente enfrentou o desafio da mudança desse projeto. Então a gente teve que brigar ali para manter o projeto com a nossa cara. Ainda não ficou perfeito, mas foi o que deu para a gente conseguir garantir ali. Então, a nossa preocupação em especial antes da sanção era para garantir ali o fim dos itinerários formativos, que é fundamental para a gente, porque os itinerários formativos na prática vieram para reduzir os nossos horários de aula e fazer com que a gente não aprendesse nada. Então, o itinerário formativo não formava o estudante na realidade. Outra luta foi para garantir a manutenção das 2.400 horas para a formação geral básica, que é uma pauta aqui da UBS, para a gente conseguir ter uma formação integral, de qualidade, para todos os estudantes secundaristas do país. E também aqui a briga pela 13ª disciplina obrigatória, como a linguagem do espanhol. Pós-sanção, a gente conseguiu garantir a manutenção das 2.400 horas, então a gente ficou um pouco aliviado. Afinal de contas, o ensino regular vai manter essas horas, então a gente não vai precisar reduzir nenhuma disciplina, ou então substituir por aquelas disciplinas que não são nada a ver, né? Tipo brigadeiro caseiro, projeto de vida, mas também conseguimos garantir aqui na prática o fim dos itinerários formativos, porque ainda naquele projeto, ainda estava descrito ali a possibilidade do Enem e dos vestibulares cobrarem esses itinerários formativos na prova, o que não condizia com aquilo que a gente acreditava. Se outrora a gente estava falando que os itinerários formativos não formavam para nada, como que a gente ia cobrar isso no Enem ou no vestibular? Então a nossa luta se deu a partir disso e esse sentimento de alívio também, porque na sanção presidencial a gente conseguiu garantir esses movimentos. Óbvio que ainda não foi perfeito, então a gente ainda precisa lutar para garantir a 13ª disciplina obrigatória, como o espanhol, porque é fundamental não só para a galera aprender a falar espanhol, aprender a cantar música em espanhol, mas, sobretudo, por dois pontos. O primeiro ponto, que é pela integração latino-americana, que é super importante, só o Brasil que não fala espanhol nativamente. E segundo ponto, os filhos da classe mais rica desse país já falam inglês, espanhol, francês e italiano.
a oportunidade da gente distribuir espanhol das escolas públicas brasileiras iam facilitar, inclusive, que esses filhos da classe trabalhadora disputassem o mercado de trabalho de forma mais igual, de forma equitativa. Então, a nossa luta aqui é para além do falar espanhol, é sobre acessar o mercado de trabalho, é sobre acessar a universidade. Então, é uma luta aqui muito constante da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que não acabou na sessão presidencial. Vai ter muita luta pela frente, muita sala para passar, muito estudante para conversar e convencer de que isso é importante. Qual a sua avaliação a respeito de uma possível modificação no papel do Exame Nacional do Ensino Médio? Bom, o Exame Nacional de Ensino Médio é a maior porta de entrada para a universidade brasileira, então isso é inquestionável. Foi através do Enem que a gente conseguiu garantir o que muitas regiões do Brasil, o que muitas cidades que estão em lugares mais periféricos, mais distintos, mais descentralizados, na verdade, consigam chegar até a universidade. Então, a nossa luta aqui é para garantir que o Enem continue chegando a essas pessoas. Infelizmente, no último período, a gente teve uma queda grotesca no número de inscritos por conta do Exame Nacional de Ensino Médio, mas a gente entende que isso também se reflete a partir do que foi esse processo do novo ensino médio, que na prática fazia com que a nossa galera, com que esses estudantes que prestavam vestibular, faziam o Enem, não se sentissem preparados para essa prova. Então é por isso que a UBS propôs, inclusive, para que esse projeto de ensino médio que seja atualizado contenha os percursos formativos, que são nada mais nada menos que reforço para a galera da escola pública conseguir chegar até o Enem e poder fazer a prova com muita qualidade. Então, a nossa luta aqui é para garantir que o Enem seja mais popularizado, então com que a galera consiga se inscrever. Então, a gente pode avaliar aqui uma ampliação da isenção de taxa, quem sabe um Enem gratuito para todo mundo, que é muito importante, e também para fazer com que os estudantes de escola pública se sintam mais preparados para fazer a prova. Muita gente não se inscreveu porque achava, caramba, eu vou fazer essa prova, mas no fim só vou perder meu tempo, porque o filho do playboy lá, o rico que está na escola particular, vai conseguir chegar até a prova e tirar a minha vaga. Então, é fundamental a gente defender o Exame Nacional do Ensino Médio, mas defender nesses termos, que seja uma prova mais popularizada, que todo mundo consiga fazer, consiga chegar, e com que os conteúdos que estejam no Exame Nacional do Ensino Médio também sejam ensinados na escola pública brasileira. A gente acabou de escutar o presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, que é o Hugo Silva. Ele nos trouxe esses panoramas da posição da UBS relacionados à situação do novo ensino médio, principalmente focado no Enem. E esse assunto a gente vai continuar no próximo bloco. Então fique ligado, fique ligado. A gente volta já. Olá, de volta aqui no Pauta 2 e hoje nós estamos falando sobre um assunto extremamente importante para a educação brasileira, que é o novo ensino médio. A gente está recebendo a especialista em educação, a professora Natália, e no bloco anterior, né, Samuel, a gente acompanhou a fala do presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, Hugo Silva, não é isso, Samuel? É isso mesmo. E vários pontos que foram apresentados pelo presidente da UBS. E nesse sentido, professora Natália, gostaria de destacar aqui em alguns pontos, de uma forma bem resumida. Ele falou sobre a língua estrangeira, teve uma preocupação quanto ao Exame Nacional do Ensino Médio, também apresentou pontos sobre os itinerários. E eu queria aqui uma avaliação sua a respeito do que disse o presidente da UBS. Bom, acho que aqui a gente está tratando de uma intenção, mas o efeito foi outro, né? Acho que quando a gente traz a formação geral básica e uma parte mais diversificada no itinerário formativo, a ideia era trazer um pouco mais de igualdade, né, para os estudantes, inclusive em diferentes estados do país, mas no final do dia o que a gente observou é que aumentou a diferença principalmente entre os estudantes da rede pública e da rede privada, né? Quando a gente ouve aí o Hugo falando, a gente percebe que, enquanto que na rede privada a gente consegue fazer um aumento da carga horária, a gente consegue oferecer itinerários formativos de aprofundamento,
na rede pública, muitas vezes, acabou indo para um caminho de itinerários formativos que não agregassem tanto aí para o estudante. E até ele fala no projeto de vida, né? Então, é uma matéria, no meu olhar, muito importante, até porque cada vez mais cedo os nossos estudantes estão fazendo uma escolha de vida, de carreira, enfim, de formação, mas isso precisa de um autoconhecimento. Mas quando a gente ouve a fala dele, claramente a gente vê que a implementação disso não foi adequada. Então, essa correção, eu acho que é uma correção de rota mesmo, para que a gente consiga diminuir essa diferença entre as escolas públicas e privadas, que acabou ficando maior. Porque, apesar do novo ensino médio não trazer a obrigatoriedade do espanhol, muitas escolas conseguiam continuar oferecendo na rede privada, o que já não era uma realidade na rede pública. Natália, e essa mudança, né, essa adaptação passa por alguns pilares que a gente já comentou por aqui, como, por exemplo, a formação de professores, o olhar para a estrutura física da escola, né, enfim. E eu acho que outro pilar também importante é o monitoramento e a avaliação disso. E aí eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. A partir do momento que essas mudanças sejam colocadas em prática, como que você imagina que o governo, né, por meio das estruturas de secretarias estaduais, enfim, estruturas federais, como que essa avaliação, esse acompanhamento pode ser feito para garantir que aquilo que foi colocado na teoria realmente está sendo aplicado com qualidade na prática? Bom, acho que aqui a gente toca no principal ponto, que é a formação de professores, né? A gente precisa garantir que esses professores estejam preparados aí para essa nova realidade. Hoje em dia, a gente fala muito em trabalho com metodologias ativas, o que funciona também muito bem para essa geração, mas não é metodologia ativa pela metodologia, tem sempre uma intencionalidade pedagógica no envolvimento do estudante. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acredito muito é dar voz aos estudantes. Então, quando, de alguma forma, eles conseguem participar dessa construção ou de que disciplinas eles vão poder escolher, acho que isso também é importante, porque daí eles demonstram nitidamente o interesse deles. E ter, aí via Secretaria de Educação, um acompanhamento constante do que está sendo oferecido, do como é que está sendo oferecido, acompanhar os projetos políticos pedagógicos e acompanhar, inclusive, cada instituição, como é que está se dando aí a formação desses estudantes, quais habilidades, competências eles estão conseguindo desenvolver, porque se isso bem implementado, a gente consegue trabalhar, inclusive, nas eletivas e nos itinerários formativos, um conjunto de habilidades e competências super importantes, como argumentação, enfim, tudo isso. A gente está falando aí, professora, de situações, de ações no presente, para que, de fato, esse novo ensino médio seja implementado e que garanta qualidade na educação, né? Como é que a gente pode pensar um futuro em que, de fato, esse ensino médio que a gente tem como proposta hoje, né, que seria implementado a partir do próximo ano, de fato interfira na qualidade da educação brasileira e que o processo de ensino-aprendizagem, tanto formal quanto para além da sala de aula, de fato exista? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente precisa primeiro entender que é muito importante que toda mudança que seja feita no ensino médio, as avaliações externas acompanhem, andem junto, porque a gente sabe que hoje os estudantes ainda têm um foco muito grande nessas avaliações, então que isso é super importante. A outra coisa muito importante, no meu olhar aqui, é que a gente cada vez mais foque muito na aprendizagem, né? No olhar, ainda tem muitos professores que estão mais preocupados com o que eles ensinam do que com o que o estudante aprenda. Então, para que a gente tenha um olhar cada vez maior para as aprendizagens, que os resultados de provas internacionais que a gente tem, como o PISA, que eles sirvam para que haja uma reflexão genuína e que a gente entenda aqui aonde que a gente está se perdendo e essa aprendizagem não está sendo garantida. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar na formação de professores, a gente precisa conectar muito a educação básica ao ensino superior, que é quem forma os nossos professores, para que eles tenham um pouco da clareza dos desafios que os professores enfrentam na sala de aulas e aproximar muito essas duas realidades para que a gente consiga caminhar bem
e fazer uma flexibilização curricular que seja adequada para o estudante, para os projetos de vida que eles venham a ter. Antes de seguirmos aqui com mais questionamentos, a professora Natália, que está conosco aqui nesta edição do Pauta 2, logo aqui na primeira parte deste programa, nós falamos, Jéssica, a respeito de um conteúdo que foi produzido aqui no Sistema Sagres sobre o ensino médio. E aí você teve uma participação, queria que você contasse aqui pra gente qual conteúdo foi esse, o que esse conteúdo ele abrange e quem está acompanhando aqui o Pauta 2, como pode ter acesso a essa informação? Olha, Samuel, eu lembro que eu cheguei aqui na Sagres já com essa missão, nada simples, né, de falar sobre o novo ensino médio. E pesquisando sobre, eu vi que eram realmente muitos tópicos, e aí o resultado foi 5 episódios, que com também a ajuda da Laila, a gente pensou nos temas, né, Laila? E pensamos, né, em mostrar primeiro qual que eram os problemas levantados no antigo ensino médio, e aí fala sobre a questão de um excesso de conteúdo, né, de disciplinas que nem sempre iam de encontro com as necessidades e interesses dos alunos, mas aí também fala sobre a questão do professor, que também levantou uma série de discussões. Então tem um episódio que fala sobre sala de aula na escuta, né, que nós ouvimos os professores. Tem também um episódio que fala o ensino médio sem filtros, ou seja, falar das desigualdades, das realidades diferentes que acometem as escolas no Brasil, escolas no campo, escolas de cidades menores, que nem sempre têm acesso a mais de uma escola para ter essa opção diversificada de itinerários. Enfim, se você não tem ideia, né, do que é o novo ensino médio, essa série de 5 episódios vai te dar um norte aí do porquê que essa proposta foi levantada lá em 2017, né, pelo deputado federal Mendonça Filho, e como que isso foi recebido, quais foram as principais mudanças, e hoje falando sobre a última proposta mais recente, né, nesse Pauta 2. E já que estamos falando de conteúdos na sala de aula que vão além da formação básica, além daqueles conteúdos tradicionais, tem também outro exemplo, Samuel, de programação aqui na Sagres, que é a educação, né, Laila? Que a gente está falando na temporada justamente sobre a escola do presente e sobre outros tipos de disciplinas, como, por exemplo, educação política e cidadã, educação financeira, educação ambiental, que também vai de encontro a essa necessidade da formação básica, aí já muito mais no ensino fundamental, né, Laila? Mas que também precisa de uma formação que vai além da formação geral e tradicional para a gente formar alunos mais completos em todo sentido, né, Laila? Muito bom esse conteúdo. Primeiro vou falar da série da Jéssica, que é o especial que aborda o ensino médio que está hoje em vigor, né, que a partir do ano que vem vai ter essa modificação. Então, convido você de casa a acompanhar esse relato que a Jéssica, de fato, traz para você entender o que a gente está vivendo e a partir de agora como é que vai ser, a gente vai precisar refazer, Jéssica. Acho que sim, vai ter um podcast 2.0. Ah, esqueci de falar, Samuel me falou, né, para a gente falar onde que pode ser encontrados os episódios. Nosso site, Portal Sagres Online, você confere todos os episódios e também em todas as plataformas digitais. Vai ter um QR Code aqui na tela que você pode ter fácil acesso aos episódios. São 5 no total. Você, Jéssica, deu a dica para o Educação e estou quebrando até um pouco o protocolo aqui do nosso programa. Mas, Laila, também diga como as pessoas podem ter acesso ao conteúdo do Educação, qual dia da semana podem acompanhar aqui na Sagres TV. Pois é, o Educação, estou à frente do projeto, mas a Jéssica faz parte também desse projeto aqui. Essa temporada, Samuel, nós estamos na segunda temporada, fechando a segunda temporada, é voltada para o professor e para a professora que justamente está antenado com as dificuldades, né, da escola do presente. E a gente traz alguns caminhos para que esses desafios que a gente sabe que você, professor e professora, enfrenta aí em sala de aula, encontra. E a gente aponta as possibilidades. Quando a gente fala, por exemplo, em educação ambiental, como é que a gente pode tratar isso em sala de aula? Educação financeira, cidadã, socioemocional, sexual. A gente traz tudo isso aí. Então, fique ligado. É toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Mas você pode encontrar também nas nossas plataformas e, lógico, no Sagres Online. Ótimo, então são muitas opções para você que está acompanhando aqui o Pauta 2 e que pode também ter acesso a outros conteúdos relativos à educação aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Professora Natália, a senhora pode perceber aqui pelas nossas falas um conteúdo com profundidade em relação à educação e uma
questão que é importante em relação ao futuro, a construção da educação de uma forma contínua, o aprendizado. Nesse sentido, professora, do aprendizado, voltando aqui ao nosso tema de análise, nós destacamos aqui em alguns momentos desse programa a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio. E me remeto aqui a um conteúdo que nós produzimos recentemente justamente sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta nova proposta, neste novo ensino médio que entrará em vigor, a senhora entende que também precisará mudar o papel do Enem ou não? No sentido apenas programático, em algumas situações a gente percebe que há uma preocupação em decorar e não aprender. Passar na prova, ter acesso à universidade, a uma vaga em uma universidade e não aprender. E aí, mais à frente, as deficiências elas acabam gerando dificuldades em determinada carreira. Outro aspecto é a própria forma de aplicação. Nesse sentido, qual a sua avaliação quanto ao futuro do Exame Nacional do Ensino Médio? Com este novo ensino médio, precisa mudar o perfil do Enem ou não? Na forma atual, ele atende aquele propósito que foi idealizado? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, se a gente olhar para a regulamentação, não precisa mudar. Mas, para mim, aí eu vou falar como educadora, né? Eu acho que a gente precisa mudar um conjunto de coisas. Hoje ainda a educação no país ainda é muito gira em torno do conteúdo. Então, o professor está preocupado em cumprir o conteúdo, a escola está preocupada em ter o volume de aulas para dar, muitos pais preocupados em chegou até o final da última página do livro, né? E, na verdade, quando a gente fala em olhar para a aprendizagem, a gente precisa cada vez mais nos preocupar com o desenvolvimento de habilidades e competências. Então, botar um pezinho um pouco no freio, diminuir esse volume de conteúdo, porque quando a gente garante essa aprendizagem e essas habilidades e competências, o estudante tem os instrumentos para conseguir usar isso em determinadas áreas, em diferentes assuntos e consegue navegar bem. Então, eu realmente acho que hoje a gente precisa tirar um pouco o pé do freio, a gente precisa avaliar aquilo que é fundante e que desenvolve essas habilidades e competências e aquilo que é algo que é aprofundamento mesmo e que não é para todos os estudantes, talvez seja para um determinado grupo que tem um interesse, uma habilidade, que vai precisar disso num futuro. Então, cada vez mais, eu acho que a gente precisa olhar para o estudante. Hoje, vocês estavam falando, eu estudei bastante sobre as gerações, né? E hoje a gente tem geração alfa e geração Z, e a partir do ano que vem começa a nossa geração beta, né? Que são estudantes muito diferentes da gente, né? Hoje em dia, a informação está na palma da mão dele, gente. Informação em qualquer celular, você coloca qualquer coisa e você descobre. Então, é muito mais trabalhar o estudante para saber fazer as perguntas certas, saber relacionar habilidades e competências para a resolução de problemas. É isso que o futuro da educação aponta, né? Para os estudantes, que a gente precisa trabalhar muito com eles, onde ele está no centro desse processo de aprendizagem. Professora, a gente sabe que esse novo ensino médio passou por um longo debate e a gente já tem perspectiva de que isso aconteça mais uma vez. Qual que é a sua posição em relação a isso? Uma nova reforma, né? Um novo ensino médio, pela terceira vez, um ensino médio 3.0, né? Como é que a gente pode pensar nessa perspectiva dessa nova situação a partir de agora? Bom, vamos lá. Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender o conjunto todo. E talvez a gente não possa começar pela ponta, a gente tenha que começar pela base e trabalhar muito com professores, com formação de professores, e a partir dessa formação a gente consegue chegar em algo mais assertivo. Então, olhar para qual é o projeto. Então, quando a gente pensa numa reforma do ensino médio, a gente já tem que olhar para as avaliações externas e entender como é que isso vai acontecer, o que vai acontecer nessas avaliações para que a gente consiga ser assertivo aqui. Então, muito obrigada pela fala, professora. A gente agradece a sua participação aqui, espero contar com a sua presença, a sua opinião aqui outras vezes, que nos trouxe aí um aprendizado de fato do que é esse novo ensino médio e as perspectivas, né? Os desafios que a gente tem a partir de agora e as perspectivas futuras. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.
Então, o Pauta 2 fica por aqui. Fique ligado aqui na programação do Sistema Sagres de Comunicação, na Sagres TV. Até mais.